Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus guardou o seu profeta Elias da seca e de suas consequências. Vamos lembrar dessa história. E a nossa tese aqui é a seguinte: o mundo jaz no maligno, mas Deus está presente através do Evangelho e do trigo que ele semeia, aqueles que vivem para Deus, para serem luz para o mundo. O povo de Deus é para iluminar o mundo com a verdade, com a mensagem da graça do Evangelho e ser testemunha de Jesus. Também serem sacerdotes orando, intercedendo em favor da sociedade junto a Deus. O povo de Deus é para agir assim. A maioria dos crentes não age assim. Se acomodam em buscar a bênção para si. Igrejas são locais de acomodação para crentes acomodados que estão buscando egoístamente a bênção somente para si. Isto é vergonha para Deus, tristeza para o coração de quem amou o mundo todo e enviou o seu próprio filho. Os crentes recebem o filho só para si e não levam mais para o mundo. Quando os crentes se acomodam, Deus os incomoda. É o que está acontecendo em muitos países do mundo. E no Brasil, o Senhor já está dando o tom. Há muitos crentes sofrendo. Porém, os que buscaram o Senhor, estavam testemunhando, sendo luz, Deus é poderoso para preservá-los e guardá-los. Israel passou por uma época difícil em que o povo estava totalmente longe de Deus, caminhando em direção a Baal, trocando Deus por Baal. E no reino de Israel reinava o rei Acabe, a mulher Jezabel, adoradora de Baal, é quem mandava nele. E o Senhor mandou o profeta Elias falar com o rei. Ó rei, juízo de Deus vem, como vem o juízo de inundação, enchentes. Naquela época o juízo seria através de seca. Segundo a minha palavra, ó rei, em nome do Senhor, não haverá chuva nos anos a seguir. É claro que o rei nem ligou para aquela palavra. Então vamos ver, quem é você? Aí, um profetinho aí, você, um João Ninguém, até mal vestido, para falar coisas assim, e é claro que o rei não ligou. Mas depois de um ano sem chuva, claro que o rei começou a lembrar aquelas palavras, e aí começou a se preocupar um pouco, mas depois, a seca continuou. Com 2 anos, o rei já estava começando a se apavorar, com 2 anos de seca. E aí já começou a procurar socorro aqui, água acolá, e procuraram Elias ali, e aquilo foi aumentando até que completou 3 anos. Quando completou o tempo de 3 anos, o rei entrou em pânico, em desespero, a plantação toda morrendo, o gado também morrendo, já não havia água, não havia comida para as pessoas. O rei começou a se apavorar e procurar o profeta Elias em todo lugar. Mas onde estava o Elias? A Bíblia diz que Deus falou: meu servo, a seca vai estar lá e eu vou guardar você cá. Então vá ali para aquele lugar que você já conhece, a torrente de Querite, e fica lá quietinho lá que eu vou dar comida para você. Então pela manhã e à tarde Deus levava pão e carne. Já pensou? Comida feita pelos anjos de Deus, trazida para o Elias ali do lado de uma nascente fresquinha, água fresca, comida quentinha de manhã e de tarde, pão e água. É bom demais
Porém, Deus disse: você já experimentou o meu poder e a minha capacidade em cuidar de você. Mas essa fase aqui passou, agora você vai para uma outra. Atravesse a fronteira do seu país, vá para os lados de Sidom, e lá numa cidadezinha chamada Sarepta, eu preparei uma viúva para que cuide de você. E o Elias foi para lá e muitas coisas aconteceram. Não só Deus fez a água aparecer, como também a comida se multiplicar, e o resto do tempo, daqueles 3 anos e meio, o Elias passou lá em Sarepta com aquela viúva, e muitos sinais foram feitos ali. Até que chegou um momento em que ele tinha que se apresentar para desafiar o rei, e ele veio com muita autoridade, desafiou Baal, e foi uma coisa tremenda que Deus fez através dele, para depois ele orar para Deus enviar a chuva. Quando reconheceram que somente Deus é Deus, então Elias orou incessantemente até que a chuva viesse, e a chuva veio. O profeta foi usado por Deus para anunciar a seca, o profeta foi usado por Deus para trazer a chuva. Deus sabe cuidar dos seus, Deus usa os seus que estão na sua vontade para trazer a bênção, mas não é qualquer crente. Existe uma doutrina por aí que diz: olha, o crente vai ser guardado. Então, somente pelo fato de ser crente. Ele é um crente que não dá testemunho, que é egoísta, só vai à igreja por interesse, para buscar a bênção para si, mas ele sendo crente, ele vai ser guardado. Não, isso não. É quem está na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Aqui tem um exemplo, o Elias, mas a Bíblia tem muitos outros exemplos também. O Senhor sabe cuidar do que é piedoso, não qualquer crente, aquele que é fiel, que faz a obra de Deus e está a serviço do Senhor, e Deus pode guardar, como também Deus pode tirar a vida dele para ser exemplo para os demais. O servo tem a sua vida nas mãos do Senhor, que sabe cuidar dele, guardá-lo, protegê-lo, e assim, nas intempéries que virão sobre o mundo, as calamidades que se abaterão, os juízos que Deus fará acontecer no mundo, então tudo isso vai mostrar o poder de Deus e a capacidade de Deus guardar os seus, mas ele precisa que os seus estejam fiéis anunciando a palavra dele. Você está nessa categoria, ou você é um crente dentro de casa acomodado? Minha irmã, pense nisto.